Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vou resolver com você a questão 74 do exame de admissão para a Escola de Especialistas da Aeronáutica para o primeiro semestre de 2022. O enunciado é o seguinte: os satélites artificiais em órbita da Terra são expostos a ciclos severos de temperatura, pois durante metade da órbita recebem raios solares intensos e na outra metade não recebem a radiação solar. Portanto, os satélites estão a uma temperatura muito alta na primeira metade da órbita e muito baixa na segunda metade. Para simular as condições em que ficarão em órbita e verificar o funcionamento dos satélites nessas condições, são realizados testes em câmaras térmicas, que em baixa pressão os expõem a muitos ciclos de temperatura. Um determinado satélite foi testado em vários ciclos de menos 90 graus Celsius a mais 90 graus Celsius. Essa variação de temperatura corresponde a uma faixa de quantos graus Fahrenheit? Na letra A diz menos 30 graus Fahrenheit, 180 graus Fahrenheit, 194 graus Fahrenheit ou 324 graus Fahrenheit. Muito bem, gente. Para resolvermos essa questão, primeira coisa que eu quero fazer você observar é que os ciclos que esse satélite fica submetido, né, os ciclos de temperatura, o mais baixo aqui é 90 graus Celsius negativo, que eu estou sublinhando aqui, estou envolvendo aqui para você ver. E o outro extremo é 90 graus Celsius positivo. Porém, ele pede uma variação de temperatura, né? A questão da prova pede para você calcular a variação de uma temperatura, mas observe a escala que ele coloca aqui para você dar a resposta. A escala não é grau Celsius, é Fahrenheit. Então, antes de nós calcularmos essa variação, nós temos que pegar esses dois extremos aqui, 90 graus negativo e 90 graus positivos, na escala Celsius e transformar os dois em grau Fahrenheit, para depois calcular a variação. O que é a variação? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então temos que calcular essas duas temperaturas aqui. Então vamos então proceder à conversão aqui das escalas. Eu vou primeiro colocar aqui a temperatura em Fahrenheit dos 90 graus positivo. Então vai ficar assim a conversão: 9 quintos vezes a temperatura em Celsius mais 32. Essa aqui é a equivalência entre as duas escalas. A temperatura F aqui, TF, é a temperatura em Fahrenheit, e esse TC aqui é a temperatura em Celsius. Então eu vou pegar esses 90 graus positivo aqui, que é a minha temperatura final, e vou trocar aqui nesse TC. Aí vai ficar assim: temperatura F, T de F, ou temperatura na escala Fahrenheit, vai ser 9 quintos vezes 90 graus mais 32. Então vamos lá: 90 vezes 9 vai nos dar 810. Isso vai ter que ser dividido por 5. 810 dividido por 5, você pode fazer essa conta aí e você vai perceber que isso vai dar 162. 162 mais 32 vai nos dar a temperatura Fahrenheit final, vai nos dar 194 graus. No caso aqui, a nossa escala é a escala Fahrenheit, tá? Então, já temos aqui o primeiro termo da nossa variação de temperatura, ele é 194. Agora vamos calcular a temperatura inicial e nós vamos usar esse mesmo procedimento, só que em vez de colocar 90 positivo aqui na temperatura em Celsius, eu vou colocar 90 negativo. Então,
vamos lá fazer a nossa segunda parte aqui. Então, a temperatura em Fahrenheit final vai ser 9/5 vezes agora menos 90 graus mais 32. Então, vai dar o mesmo valor que nós achamos ali em cima, só que a diferença aqui vai ser o sinal de menos. Então, em vez de nós colocarmos 162 positivo, nós vamos colocar 162 negativo, porque a única diferença desse cálculo para o de cima está nesse sinal aqui do 162. Então, a conta que nós temos que fazer agora dessa temperatura em Fahrenheit é menos 62 mais 32. E isso vai dar menos 130. Tá? Na escala aí é Fahrenheit. Então, perceba, eu vou colocar essa temperatura negativa aqui na minha variação. Só que quando eu trouxer para cá, eu tenho que colocar esse negativo entre parênteses. Porque o negativo aqui de fora pertence à variação. E esse negativo pertence à temperatura. Então, tem que ficar desse jeito aqui que você está vendo aqui. Aí, a variação da temperatura vai ser 194. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter 130. Isso vai nos dar uma variação de temperatura no valor de 324 graus na escala Fahrenheit. Ou seja, a nossa resposta é a letra D, 324. Somamos aqui as duas temperaturas e achamos esse valor. Entendeu o que eu expliquei? Ficou com dúvida? Escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!